Fique de pé um pouquinho. Eu convido você a abrir o seu coração de uma forma muito espiritual, mas também racional. Porque a oração, ela traz essas duas dimensões, de rezar confiando, mas também rezar sabendo o que você está pedindo. A oração racional e também a oração espiritual. Porque quando a gente reza assim, Ave Maria cheia de graça, nós estamos declarando para ela que ela é cheia de graça. Agora, quando ela fala, rogai por nós pecadores, a razão me diz, eu sou pecador. Então, eu queria que vocês rezassem para o Padre Edivânio agora, jogando todas essas duas dimensões com toda a sua força. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sentados mesmo, vamos cantar esta música. E acredito que todos já saibam do testemunho dessa música, não é? Do Flavinho, que a esposa dele estava passando por um processo de superação do câncer, não é? E ele não sabia. Ela estava há mais de um ano em tratamento e ele não sabia. E ela foi dar um testemunho no programa de rádio. Enquanto ele ia por trabalho, eu encontrei com ele lá no instituto. E ele lá, como a gente se encontra aqui, nas refeições, ele contava. Depois ele fez um podcast também com a esposa. E os dois choravam muito e contavam também esse testemunho. Enquanto ele ia para o trabalho, dirigindo, ele disse, eu vou escutar o testemunho da minha esposa. E justamente pegou essa parte em que ela estava dizendo que fazia o tratamento e todo dia ia para a capela também fazer os 20 minutos de adoração, e lá em adoração, ela contava, Senhor, eu sei que está muito difícil, o câncer está me maltratando, eu não sei se eu vou aguentar, mas Senhor, eu estou aqui na Tua presença, estou nas mãos dos homens, a medicina está cuidando de mim, estou fazendo a minha parte, estou na minha noite ativa, estou fazendo a minha parte, mas eu quero entrar na minha noite passiva, São João da Cruz, em que eu possa deixar nessa dor e nesse sofrimento, Tu agires, e que seja feita a Tua vontade. Se Tu quiseres, Tu podes, Senhor, e eu Te adoro e Te agradeço, porque Tu podes me curar, Tu podes me tocar com Teu milagre, mas se Tu não quiseres, mesmo assim eu Te adorarei. E ele foi escrevendo, e quando terminou o testemunho, colocou a melodia. Quando voltou para casa, no final da tarde, ele cantava para ela, e ela disse, como você sabe disso? E ele disse, amor, eu escutei o seu testemunho, e eu te perdoo, porque tu não me disseste, mas eu estou contigo. Se Deus não quiser que tu saias deste câncer, e se Ele te levar, mesmo assim eu também o adorarei. E não foi um apenas, foram dois que deu esse testemunho. Vamos continuar? Vivo milagre, todos os dias
Eu vivo promessa que nem mais perdia. Eu vivo milagre. Todos os dias. Que está ao teu lado, te aproxima dela e deixa ela inclinar o ombro. Isso, a cabeça no teu ombro. Quanto eu te busco, sente. Com a mão opera o que eu não Às vezes consigo é isso que a gente quer. fazer. Às vezes é isso. Sem eu perceber, João reclinou também a sua cabeça no ombro de Jesus. transformar. Te adoro, você vai me curando, enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Sente agora. Cura, Jesus. Cura, Jesus. E diz a Ele: se o Senhor quiser, se o Senhor mas se não quiser, ainda assim te adorarei, te adorarei, te te adoro, você vai me curando, enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Eu sei que vocês querem ficar de pé, fica de pé e diz: te adoro, você vai me curando, enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer, e sem eu perceber, vou sendo transformado. Abraça agora e diz a Jesus, faz um silêncio e se abraça. Fecha os olhos. Acampamento de cura e libertação é para libertar. Acampamento de cura e libertação é para curar. Não é o fazer humano, é o fazer de Deus. Você veio aqui porque você tem doenças.
Seja honesto com você. Se não tem doenças psíquicas e emocionais, se tu não tem doenças físicas, mas tem doenças espirituais. Você não veio aqui por curiosidade. Você veio aqui por necessidade. E diga comigo, eu não vim aqui por curiosidade. Eu vim aqui por necessidade. Vai apresentando agora onde você quer que a mão de Deus toque. E vai pedindo na suavidade de Deus, na ternura de Deus, na singeleza de Deus. Cura. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura. Se o Senhor quiser. Meu filho, minha filha, a tua fé te curou. Senhor quiser. A tua fé te libertou, disse Jesus olhando. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Ergue teus dois braços e diz a Ele: sim, te adorarei. Te Você vai me curando enquanto eu te busco. Tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Só a sua voz, solta forte. Enquanto eu... Isso. vai me curando. Receba a cura. Eu te busco. Deus operando. Que eu não Mas Ele pode fazer. sei, eu não quero perceber, Senhor. E disse a Jesus com verdade: cura, Jesus. Oh meu Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus. Se o Senhor quiser, Tu conheces cada um dos Teus filhos e filhas. Tu os penetras, Senhor, e Tu os ama.
Que a tua cura, Senhor, a tua libertação, agora na vida desta família, que o diabo não tenha poder mais, que o vício não tem poder mais, que a doença não tem poder mais. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. E em Deus, para terminar, em Deus, diz, grita. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, oh Deus, você me transformar. Enquanto eu te adoro, nas palmas, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Amém! Aplauda o nosso Deus! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Cristo vive! Cristo reina! Cristo impera! Amém? Agora eu posso pregar em paz. Olhe para o painel, 1 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, é onde está o núcleo. E diz logo: o diabo anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Atenção para o discernimento. O leão, é o meu data show aqui. O leão não é o leão da tribo de Judá. Não é o leão de Daniel. Não é o leão que na figura do tempo histórico apontava para Jesus Cristo. O leão que na cruz pisou na cabeça da serpente, e pelos méritos dele, Nossa Senhora do Sábado também pisou na cabeça da serpente. Não é este leão que Pedro está falando, mas é o leão que se desdobra nas 3 dimensões, e que eu preciso do discernimento dos espíritos para identificar dentro de mim, fora de mim, no mundo e nas pessoas, este leão que está ao derredor, ou seja, nas 4 zonas, nas 4 dimensões, para, na espreita, na bifurcação, não é, da nossa existência, da nossa vida e da nossa história, esperando o nosso vacilo e investindo nas nossas fraquezas, para nos devorar. Atenção! E por isso que o primeiro discernimento dos espíritos é justamente o espírito humano que age em mim. O espírito humano que está dentro de mim, mas não o espírito humano que foi de Pedro, da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, eu vou para o Gênesis, capítulo 2,
Não é esse espírito que foi insuflado nas nossas narinas e que nos deu vida. E nos colocou a imagem e semelhança de Deus. Não, mas é um espírito que depois da queda do Adão, depois da queda da Eva, tomou o lugar do espírito de vida e colocou em nós o espírito de morte, que nos do desdobramento religioso ou teológico, eu chamo de paixões, eu chamo de vícios, eu chamo de desequilíbrios, eu chamo de traumas, eu chamo de transtornos, eu chamo de recalque, eu chamo de pecado. Deu para entender as dimensões? Primeiro, esse espírito humano que está em mim, que me dobra e que me faz soberbo. Esse espírito humano que está em mim, que me quebra e me faz narcisista. Esse espírito humano que está em mim, que me influencia para a vingança. A vingança me causa, a revolta causa uma vingança, e a vingança me distancia de Deus e faz com que eu procure compensações. Se quiser copiar aí no caderno, né, é o primeiro ato que o diabo que está em nós vai ungir em nós. É nos lançar contra nós mesmos. E tem uma coisa muito sutil, que não estão investindo mais na ideia, na teoria, na filosofia, no argumento que Deus não existe mais. Percebe que isso está tão ultrapassado, Deus não existe? E qual é o novo investimento? É que o diabo não existe. E se o diabo não existe, é culpa de Deus, porque ele existe e Deus não é muito bom, Deus é um pouquinho malicioso e usa dos seus venenos, porque se eu for bom para com ele, ele vai ser bonzinho para comigo. Se eu não obedecer, é um Deus que é narcisista e quer ter controle de tudo, quer ter propriedade de tudo, e aborrece, abomina e pune os rebeldes, os revoltados, que não trata as suas criaturas como seus filhos. O diabo que está agindo, porque ele não existe, ele cria em nós, sutilmente, essa mentalidade da desconfiança de Deus. Vimos ontem no seminário, Deus, por que eu rezo tanto? Deus, por que eu me esforço tanto? Deus, por que eu faço tudo correto e não sou brindado? E tu não me proteges? Tu me deixas à mercê de um mundo cruel, de um mundo violento, de um mundo injusto, de pessoas ruins, de pessoas más. Por que tu não consertas isso na minha vida? Por que tu não ages? E por que tu não intervens? Por que tu tiras pessoas boas da minha vida, que me amas e que eu amo? Por que acontece tudo isso comigo? Não embaraça? Não dá um nó? A segunda coisa, nos lança contra nós mesmos, porque tudo é malícia, tudo é ruindade, tudo é maldade humana. Então o homem fica à mercê da sua própria sorte. Quem é mais poderoso domina o mais fraco. Não é? Domina o mais fraco. E parece que é esse movimento que a gente vê no mundo, de opressão, veja, de obsessão, de perseguição, porque o diabo não existe, ele nos lança contra nós mesmos. Cuidado.
é a primeira coisa, a primeira ação, está ungindo e criando. Mas ele não unge com a boca, ele unge com o quê? Com os pensamentos. Ele coloca em nós. E eu já disse por várias vezes como isso é possível pelos sentidos e as duas portas. Estou repetindo em todos os acampamentos que eu vou, não apenas aqui, cientificamente falando, pela neuropsicologia, a neurociência, os dois sentidos de entrada, ele coloca isso pelo segundo sentido de entrada, pelos ouvidos. Pensamentos improvisos, veja, não é? Sugestões, tem pessoas que chegam a ouvir vozes. Vocês já ouviram assim? Padre, parece que tem uma voz, um diabinho aqui, que me pede para fazer essas coisas, e outro que diz que não, outro parece que é um anjo. As de entrada vai nos influenciando o nosso pensamento. E eu quero pensar, eu penso aquilo que não quero. E entra o quê? Os pensamentos pessimistas. A primeira porta de entrada, qual é? Pelos pensamentos negativos, pessimistas, derrotistas e terroristas, é o medo. Ele cria em nós o medo, e o medo é uma porta larga de entrada para o diabo, porque o medo me faz desconfiar de Deus. E nós ficamos nesse transe. Ora, confiamos em Deus, ora, nos desconfiamos de Deus. Quando eu confio em Deus, eu tenho picos de religiosidade. Eu vou mais à missa, eu rezo mais, eu adoro mais. Eu quando lavo os pratos, eu canto mais, eu louvo mais. Quando eu tenho os vales de desconfiança, também a melancolia espiritual, não é? A frigidez espiritual, para nos chamar de procrastinação, para nos chamar de assídia. Eu me afasto de Deus e não rezo mais. Tem pessoas que dizem assim, Elton, padre, a situação está tão feia que nem rezar eu consigo. E o tempo que eu passo na presença de Deus é o tempo que eu rezo. O tempo que eu procuro Deus é o tempo que eu dialogo com Deus. O tempo que eu sinto Deus na minha presença é o tempo que eu converso com Deus, porque oração é conversa, é diálogo, e não tem outro jeito, diálogo só é proximidade. No tempo virtual, nós estamos clamando por presença, sim ou não? Presença. Presença afetiva, presença do companheiro, não é? Presença do amor. Presença de quem a gente ama, dar tempo, sentar, escutar, não é? Acolher no tempo virtual. No tempo que nós procuramos resolver tudo por aplicativos, nós sentimos a necessidade. Quando o mundo nos oferece tantas coisas, quando o mundo nos assoberba, quando o mundo nos preenche de tantas coisas, nós sentimos a necessidade do essencial. E a necessidade do essencial, eu vou para o extremo, posso ir? Não é? É diante do funeral que aquela pessoa que eu amo chegou, não precisa dizer nada, só precisa dizer, eu estou aqui, e silencia. Essa é a presença mais fecunda, essa é a presença que mais nos refaz, essa é a presença que mais nos restaura, essa é a presença que mais, sem querer cair na redundância, que mais precisamos desta presença. Cuidado. A primeira ação do diabo é nos colocar contra nós mesmos e nos confundir. Dentro dessa, a segunda ação, o medo nos confunde, o medo nos paralisa,
O medo turva o nosso pensamento. O medo faz com que sejamos sabotados por ele. O medo nos acovarda. O medo nos faz fujões. O medo nos cria o instinto de proteção. Mesmo eu lá no vale, no buraco, olhe para a depressão e a síndrome do pânico. O que eles nos aconselham, para onde ele nos arrasta? Não é? Para uma noite, para as trevas, para o escuro, para o isolamento, para a solidão. Vejam que eu precise de presença de pessoas, da luz, mas esse medo me faz, lá no Nordeste, me acabrunhar, ou seja, morrer em mim mesmo. E nós não fomos criados para isso. E qual a confusão que causa em nós este medo? Qual é a confusão? É de inverter as nossas virtudes. Honestidade é virtude ou vício? Honestidade. Virtude. Então, use essa virtude ao seu favor. Você é honesto. E a honestidade faz com que a gente veja as coisas como elas são. Que eu admito o que eu tenho, não coloque mais e não tire. O que não é meu, eu renuncio. O que eu fui contaminado, eu renuncio. E eu rezo para se libertar daquilo que colocaram em mim, mas não sou eu. Eu sou honesto comigo mesmo e eu vou usar dessa honestidade para me libertar. Dessa honestidade. Sem subterfúgios aqui. Cuidado. É a primeira dimensão. E nesta, a violência, ela é positiva ou negativa? A violência depende, não é? Olhe para Elias, era violento. Deus pega essa violência e faz com que use contra ele mesmo, não é? E no combate contra o mal. Olhe para Paulo, que era Saulo, o violento. Deus pega essa violência, essa bravura de Paulo na honestidade, que a honestidade aqui é verdade, diferentemente do medo que é mentira, e faz com que ele agora vá desbravando, vai expandindo o cristianismo, vai falando do nome de Jesus. Eu naufraguei 3 vezes, eu apanhei 3 vezes, eu tive que usar da arte militar, não é? De se fingir de morto para viver. Paulo vai dizer tudo isso. Eu combati o bom combate e completei a carreira, mas guardei a fé. Paulo é honesto com ele mesmo. Não foi apenas os seus esforços, as suas artes, a sua violência, mas o tempo todo foi a mão de Deus. Tira, Senhor, até Paulo na sua violência não aguentou mais o espinho da carne, de ser furado, de sofrer, e ele clama, tira, Senhor, esse espinho da carne, e o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, e a luta dele foi viver na graça do Senhor, que é tudo que nós pedimos, para vivermos na graça do Senhor. Tem coisas na nossa vida que o Senhor nunca vai tirar, mas tem coisas na nossa vida que o Senhor vai dizer, meu filho, minha filha, vive na graça que tu vai aguentar, tu vai suportar até o fim, sem murmurar, sem reclamar. Porque Deus tem que tirar tudo, porque Deus tem que resolver todos os nossos problemas. Se o Senhor quiser, é Deus. Se o Senhor não quiser, é Deus. E eu vou, não por soberba, mas eu vou continuar na minha postura, vou continuar decidido pelo Senhor, fazendo a opção pelo Senhor, mesmo contra as minhas vontades. Mas o mais importante é fazer a tua vontade, Senhor. Jó disse o quê? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja.
E Deus não tirou apenas a sua fazenda, os seus gados. Deus tinha tirado os 3 filhos dele. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendizer quer dizer falar bem. Mesmo que eu tenha recebido o mal aparente, visível. Mesmo que quem trouxe o recado disse desceu do céu. Veja, mas eu bendigo o nome do Senhor. Eu falo bem dele. Eu não sei, Senhor, o porquê. E não quero saber. Mas eu quero entender o para quê, Senhor. Quero entender o para quê. Nasci, não é? Vou morrer. E aqui é interessante ainda em Jó, tá certo? Dentro desse primeiro, de forma humana, ainda em Jó diz uma coisa que a gente não gosta de repetir, e eu não escuto muito nas pregações. Não sei se vocês que ouvem muitas pregações, escuta que Jó diz assim: não recebemos os bens de Deus, por que não receber os males de Deus? Jó, numa fé excessiva, numa fé extrema, que o faz confiar em Deus, comete uma heresia, que diz que os males vêm de Deus. Até mesmo. Mas ele peca por excesso, por confiança, porque Jó entendeu pela fé que tudo é permissão de Deus, mesmo o mal é permissão de Deus. Não recebemos os bens, por que não receber os males de Deus? E Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: irmão, aguenta até o fim, tu serás salvo. Aguenta firme. E agora eu quero repetir, eu já chamo de servo de Deus, o padre Jonas Abip. Aguenta firme, que tempos piores virão. Deus quer te forjar, para te fortalecer, porque quando a tempestade aumentar, tu ficarás de pé, não vai naufragar, amém? Isso não é motivação barata não, viu? Isso vem do Evangelho. Eu só tenho 30 minutos, então eu vou acelerar um pouquinho para a segunda. Então, o segundo discernimento dentro da ação do diabo, como a imagem do leão, é ter o discernimento verdadeiro do Espírito Santo. Atenção, católicos. Um corpo sem alma é o quê? Um cadáver, não é? É morto. E uma alma sem Deus, ela é o quê? Ela é morta. Saiba que todas as formas de pecado, de contaminação, não é a tua alma que deseja, não é a tua alma que suspira, não é a tua alma que clama, que pede, mas é a tua mente, os teus raciocínios e a tua carne que anseiam. Não é. Mas quem dá vida à tua mente, que mesmo a neurociência dizendo que existe a morte cerebral, o que dá, veja, vida ao teu corpo, não é? Mesmo a cardiologia dizendo que o coração parou, a morte é a alma. Não é o cérebro e não é o coração, mas a tua alma. Então encharca ela do Espírito Santo, e o Espírito Santo não como sopro, mas Espírito Santo como persona, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E se nós conhecemos e reconhecemos que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu estou falando de Deus. Impregna a tua alma de Deus, abre a tua alma para Deus,
É a grande habitação de Deus. Nós pedimos em louvores, nós pedimos em adoração, entra no meu coração. Mas se fizermos isso teologicamente, na teologia do Antigo Testamento, que o coração era a síntese da pessoa, a síntese do homem, sim. Mas um coração apenas como sentimento, não é? Como afetos, como emoções, não. É a alma que precisa estar cheia de Deus. Uma alma cheia de Deus, atenção, viu? Ela vai influenciar a nossa mente, o nosso cérebro. Ela vai conseguir penetrar naqueles 3 campos que foi dividido por Freud: consciência, subconsciência e inconsciência. Vai penetrar lá. Na consciência, eu tenho um domínio apenas, eu gosto de ciência, você já sabe, né? Eu tenho apenas o domínio de 3%. Aonde estão os 7% da minha consciência? Dos 10% eu só tenho um domínio de 3 e 7. E a gente quer ser tão inteligente assim, né? Não é? Mas depois vem o subconsciente e o inconsciente, que nós não sabemos de nada. Mas quando Deus impregna a tua alma, quando Deus habita na tua alma, te dá a luz, não da ciência, mas da verdadeira sabedoria, que é o Espírito Santo, para que tu tenhas propriedade da tua inteireza. E aqui a primeira ação, que é o homem pelo homem, não vai nos dobrar. A primeira ação que é a pessoa, ela não vai usar contra ela mesma. Pelo contrário, a alma vai nos dar sabedoria para usarmos. Inteligência é bom ou ruim? É boa, né? Inteligência não é boa? Então eu sempre digo: use a sua inteligência ao seu favor. Pelo capitalismo, pelo consumismo, pelo mercado, neste mundo, não é, secular, a gente estuda para vender o conhecimento. A gente estuda para vender a mão de obra qualificada. E quando é tocado na carne da gente, na pele da gente, os mesmos conselhos que a gente dá ao outro, tão sábio, tão inteligente, a gente não consegue usar a favor da gente. Usa a sua inteligência a seu favor. Isso é uma virtude. Amém? Você é inteligente ou não? Então use ela. Deus se aproveita dessa inteligência. Deus age na tua inteligência. Nada de falar contra ao racionalismo. A gente chagou demais o racionalismo, não é? Selvagem. Mas use, é uma virtude de Deus que está em você, e você precisa usar para não deixar com que o leão, o diabo, use contra nós. Aí vem a verdadeira sabedoria de Deus para usar ao nosso favor, tá certo? E atenção, Ele está ao derredor, isso significa que Ele está em todas as dimensões, áreas da nossa vida. Não é uma questão espiritual. Deixemos cair por terra que o diabo só age no campo espiritual. Mentira! Se a gente racionalmente, cientificamente, pela ciência teológica, for dividir o sobrenatural, o preternatural e o natural, sabemos que o sobrenatural tem um domínio sobre o preter e o natural. Mas o preternatural tem um domínio sobrenatural. E nós não temos domínio de nada. Se não formos amparados pela graça de Deus, que vem do sobrenatural. E qual é o verdadeiro discernimento? A terceira. Por isso que eu estou acelerando. A terceira. E qual é a terceira? Olha aqui, não é? É do préter para o natural. Toda ação do sobrenatural nos traz paz, serenidade. Quer ver?
Vou argumentar, viu? Com exemplo, o primeiro fruto e o primeiro dom do ressuscitado foi o Espírito Santo ou a paz? Foi o Espírito Santo ou a paz? E por 3 vezes. Por 3 vezes. 3 quer dizer plenitude e perfeição. Paz quer dizer presença do sobrenatural e neste mundo natural. Um mundo de inquietações, um mundo de perturbações, um mundo de doenças, um mundo de maldades, um mundo de violência. O sobrenatural, quando vem, não arranca, porque na oração sacerdotal, e veja que tudo é Bíblia, viu? Na oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, ele diz o quê? Pai, vos peço que não os tireis do mundo, mas os livrei de quem? Do maligno, o espírito do mal que intervém neste mundo. Não pense que você, porque reza, está brindado. Não pense porque você reza, o mal não vai te pegar. As grandes perguntas do seminário é justamente essa. Ô padre, por que uma pessoa tão boa o diabo pega? Por que uma pessoa que reza o diabo pega? Por que uma pessoa se confessa o diabo pega? Por que uma pessoa que comunga o diabo pega? Está como um leão a rugir. Não dorme, não cochila, não cansa. Está obstinado na sua soberba de fazer o mal. João capítulo 10, versículo 10, ele só vem roubar, matar e destruir. Viu? E não tem preconceito. Não tem preconceitos. Porque ele só quer pegar o Filho de Deus. Aqui não é questão de status sociais, no tecido social, não é de classes. O diabo não está nem aí para essa divisão de classes. O diabo não está nem aí, nem Deus também, viu? Para essa polarização política. Do lado B, do lado C, se você é rico, se você é de classe média, se você é pobre. O diabo e Deus estão... Agora, viu? Deus está preocupado com a salvação dos seus filhos. O diabo está preocupado com a condenação dos filhos de Deus. Por isso que não tem preconceito. Pode ser um bilionário ou pode ser um miserável lá, mergulhado nos seus vômitos, fédico, não é? Com larvas, que eu chamo de tapuru, né, Elton? Chamo de tapuru, pode ser lá. É uma glória para o diabo o mantê-lo lá. É uma glória para o diabo fazer com que aquela alma se perca. Porque tudo passa. O teu cérebro vai apodrecer enquanto órgão, o teu coração vai apodrecer enquanto órgão, mas a tua alma não. Ela é lugar de Deus. E quem vai para o inferno, a alma está perdida. Está morta. Morta aspas, viu? Porque criada não morre mais, mas vai sofrer eternamente no inferno. A ação. E como o equilíbrio está no meio, percebam as 3 ações do diabo, leão que unge. A primeira é nos lançar contra nós mesmos, como o mundo se fosse uma arena e nós somos gladiadores. Quem tem armas, quem está munido com armas, mata um ao outro. O grande mal, como estamos vendo, não é? Como o Papa Francisco disse, que o mundo está vivendo na 3ª guerra em pedaços, com 56 conflitos bélicos. O mundo está vivendo isso. E a gente não vê o que quem está por trás. O grande príncipe deste mundo, não é? E pipoca daqui, pipoca de lá, os profetas apocalípticos, os profetas eu chamo dos infernos, não chamo de apocalipse, dos infernos.
E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu tenho tempo ainda? Tenho, né? Eu quero abrir um parênteses. Que a grande cartada moderna de divulgar, não é, o mal é pelos meios de comunicação. Nunca antes visto e nunca antes na sua apoteose. E pela inteligência artificial, magnífica humanitas, não é? A magnífica humanidade, o nosso Papa Leão XIV já está nos alertando para que vivamos com sobriedade a inteligência artificial. E não é questão de estar contra a robótica, não é sobre, não é, a tecnologia que a gente viu que isso é uma potência, mas é sobre, atenção agora, é sobre os efeitos colaterais humanos de tirar o humano do centro, não é? E colocar aquilo que é artificial. Tirar o natural para ser substituído pelo artificial. Tudo que é artificial é manipulável. Tudo que é artificial é quebrável. Tudo que é artificial é perene. Tudo que é artificial passa. Tudo que é superficial, artificial é substituído. Sim ou não? Mas você foste criado único, irrepetível e insubstituível. Não por nós, mas por Deus. Por isso que quando quem nós amamos verdadeiramente morre, é possível colocar outro no lugar? Não. Vai ficar lá eternamente o espaço do outro. Por isso que, não é? O amor é uma forma de eternizar. O amor é uma forma de presentificação. O amor é uma forma de atualizar. Quem ama se eterniza. E não de forma romântica eu posso dizer aquele que jaz lá no caixão, tu não morrerás jamais, mas sempre te eternizarás dentro de mim. Bobo que não conhece o amor no rol da afetividade vai superar um grande amor com outro amor. Quem disse isso? Eita besteira danada, não é? Não é? De gente imatura, de gente que não aprendeu nem com o bem e nem com o mal, veja, e com as experiências da vida, jamais. E como eu disse, o que está no meio é o quê? Não é o humano e nem o diabo, no fim, o que está no meio é o Divino Espírito Santo que nos dá equilíbrio. É o que está no meio. O que está no meio, não é, como equilíbrio, como essência, como natural, como perenidade, é Deus, a nossa vida. Se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser. E qual é o segredo? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: o segredo, meu irmão, é simples. É deixar que Deus seja Deus na tua vida, na tua história. O segredo é este. Faz assim, isso, e dá o outro. Aqui tem a chave do segredo. Abre, pega, não é? É Deus essa chave que vai abrir as portas, não a porta. É uma chave única, não é? As portas que tu fechaste. Abrir as portas para Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, porque eu vou... E veja, não é o padre Divino que deu a chave, não. Foi Deus. E essa, não é? Alteridade que gera autonomia, que gera liberdade, você tem para abrir a porta para Deus. E se você abrir, o que acontece? Eu entrarei
e cearei, nós faremos junto um grande banquete e uma festa, não é? Amém? Santo Agostinho, olhando para João capítulo 2, versículo de 1 a 11, o que diz lá? Capítulo 2, versículo de 1 a 11, bodas de... Ele olha e diz: Deus criou o mundo para uma grande festa de casamento. Uma grande festa de casamento. E que festa é esta? A união da humanidade com Ele. O casamento. O meu casamento com Deus. Veja. E casamento quer dizer o quê? Aliança, né? Aliança. Que ele fez, ele já mostrou isso e a gente não entendeu, rapaz. A gente não entendeu. Ele mostrou isso a Abraão. Fez aliança com Abraão. E João, o teólogo, místico e espiritual, ele de forma alegórica, ele disse: é isso aqui que eu quero de vocês, que eu fiz lá com Abraão. Façam aliança comigo. E no altar a gente diz o quê? De forma não sacramental, mas dentro do sacramento, a gente diz, é para dizer com Deus também, viu? Eu estou contigo na alegria e na... Isso. Depois o quê? Na saúde e na doença, Senhor, estou contigo. Dá certinho ou não dá? Da forma que a gente cantou. Se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser. Mas eu vou ser a tua esposa, Senhor. A minha alma. E o homem pode dizer isso, viu? O homem pode dizer isso. Eu sou a tua esposa, porque está falando para a alma. Vem desposar-me, Senhor. Vem habitar. E se tu habitas em mim, o leão pode rugir. O leão pode sambar diante de mim, mas não vai conseguir me devorar. Amém? Fica de pé. Se for para o Senhor, pode ser melhor. Para o Padre Adivânio, não. Uhul! Amém? Vamos repetir a música? Quero terminar com ela de novo. Agora abre mesmo. Isso. E eu quero que você se embale, como se estivesse nos braços do Senhor. Pede aí licença. Fecha aqui, ó. Fecha aqui. Te espalha mesmo com os braços abertos. Como se você estivesse se embalando nos braços do Senhor, na presença do Senhor.